depoimento de Heitor Levi atua como irrefutável testemunho ocular do trabalho realizado por Heitor da Silva Costa. Pelas palavras do primeiro, que, muito mais do que seu auxiliar, é seu maior companheiro de jornada, podemos imaginar e compreender a dimensão do risco que cada operário vivenciou. Estamos no início do século XX, os recursos mecânicos são escassos. A chegada ao cume do Morro do Corcovado é árdua, beira o impossível e, ao seu redor, precipícios. Assim sendo, o espírito de cada pessoa daquela equipe não media esforços para que o resultado final fosse da estatura daquele que ali se representava. Não é apenas uma diligência de Heitor da Silva Costa, é um labor de real espírito coletivo que consegue realizar um feito de alta exigência sem acidente fatal, algo verdadeiramente raro. O monumento a Cristo Redentor, Alto do Corcovado, 18 de agosto de 1931, Heitor Levi, encarregado-geral das obras. São passados 10 anos depois do lançamento da generosa ideia de ereção de um monumento em honra e glória ao Cristo Redentor. E ei-lo que se torna, enfim, realidade palpitante e emocionante. São passados 10 anos que o engenheiro arquiteto Heitor da Silva Costa viu com satisfação e orgulho a sua maquete, os seus estudos e o seu projeto da grandiosa imagem erguida sobre um pedestal, cujo interior tem um formato de capela, aprovados por aclamação entre os demais concorrentes a esta bela realização. Acompanhando o ilustre engenheiro dessa obra como seu auxiliar de imediata confiança, assim como em diversos outros trabalhos seus de caráter monumental, posso falar do que isso representou de esforço continuado, perseverante, de observações atentas de seu autor para a bela realização que hoje aplaudimos. As dificuldades a vencer foram grandes, por não haver um exemplo onde se pudesse colher ensinamentos para a formidável obra que se ia executar. Que em tudo foi tirado o melhor partido, parece não haver dúvida. Desde a estrutura monolítica em concreto armado, que garante a durabilidade da obra, até o revestimento de mosaico, que garante a sua conservação sem a menor alteração do aspecto externo da grande estátua. Esse revestimento absolutamente único em obra de tal natureza constitui seu cunho artístico, a maior glória do ilustre arquiteto que concebeu esse projeto monumental e o levou a cabo com dedicação e perseverança. Nós, seus auxiliares, esforçamo-nos igualmente em boa vontade, em dedicação e empenho para que tudo fosse digno da confiança que nos era dispensada. Sim, porque além das preocupações próprias de semelhante trabalho, estávamos sujeitos aos frios rigorosos do inverno, aos calores sufocantes do verão, expostos aos ventos e temporais desenfreados e aos raios atordoantes e fulminantes. Muitos do que lá trabalharam eram homens experimentados nos sertões e nas caatingas do Nordeste. Outros tinham ouvido por longo tempo o troar dos canhões da Grande Guerra, e todos se atemorizavam ao passar da tormenta que descarregava naquele píncaro solitário os eflúvios elétricos. De uma vez, no espaço de cerca de meia hora, foram contadas mais de 30 descargas formidáveis. A inclemência do vento era de desafiar ao mais destemido. Ninguém poderia se manter em pé sem se agarrar a um esteio firme. Tábuas de andaimes eram violentamente despregadas e passavam voando sobre nossas residências, qual leves plumas. Pranchões mesmo eram arrebatados de seus pontos de apoio para serem jogados a grandes distâncias. Aos primeiros sopros do vendaval, apagavam-se as luzes, o telefone silenciava e se a esses elementos viesse juntar-se a catarata dos céus, então o nosso isolamento do mundo era completo, porque nem os trens subiam até lá. Sem a reserva dos mantimentos que tínhamos em depósito, seríamos forçados a prolongados jejuns. Mas, acima de tudo, por todos nós, velava a divina providência.
e nada aconteceu de anormal aos obreiros dessa tarefa do Senhor. Estas intempéries só serviam para aumentar mais o nosso zelo, procurando reconquistar o tempo perdido. Víamos com satisfação o andamento da obra. Por toda parte, no entanto, ao redor de nós, a nossos pés, o precipício. Ao menor descuido, a menor falha do material, um pé posto em falso e era a morte certa, caindo no despenhadeiro. Pude ter uma antevisão de uma queda desastrada que só não se tornou realidade por vontade do Supremo. Já quase a ultimar o revestimento de um dos braços, querendo marcar ponto necessário do trabalho, rompe-se inopinadamente a meus pés um caibro que imaginava estar seguro. A cena é tão curta, tão rápida, que mal pode ser contada. De passagem para o abismo, sou colhido por um braço generoso e possante, com risco de me acompanhar. Detém-me na queda fatal. Os meus pés procuram em vão qualquer ponto de apoio. Nesse estado precário e desatinado, grito para que me larguem. E depois de grandes esforços e peripécias, conseguiram salvar-me. Mas tudo isso já é passado. São reminiscências do trabalho. Temos diante de nós o Cristo em imagem, com seus braços abertos a acolher as nossas dores e nossas preces.